Bom dia, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, 22 de março de 2016 e estamos começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio. No Agropapo você já sabe, você acompanha aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira dos últimos anos, o agronegócio. Você fica por dentro das novidades, enfim, de tudo que acontece em termos da política do agronegócio, da economia, das leis, da inovação tecnológica em torno do setor e também de outros N assuntos em torno do agronegócio. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então aqui no Agropapo, seu talk show do agronegócio, você acompanha também entrevistas e reportagens relacionadas, por exemplo, à gastronomia, à moda, à saúde, ao entretenimento, ao turismo rural, enfim, N coisas em torno do agronegócio. Bom, nesta edição de hoje temos aí mais uma edição especial com entrevistas de peso aí. Com entrevistas realmente de peso aí do agronegócio, enfim. E para elencar aí quem são os nossos entrevistados de hoje, nós temos aí entrevistas com o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Lopes, com o coordenador do Rally da Safra e diretor aí da Agroconsult, o André Pessoa, também com o executivo da Bayer, o Everton Zin, e com o pesquisador, professor aí e notável aí do Conselho Científico da Agricultura Sustentável, o Dirceu Gassen. E com todo esse rol aí de nomes de peso do agronegócio, essa edição de hoje aí, ela trata justamente aí de mudança no agronegócio, de tendências, de mudança no jeito de se pensar e fazer agricultura, no jeito de se pensar e fazer agronegócio, tanto em termos técnicos quanto em termos aí de gestão, de finanças e de negócios também. Hoje o programa tem essa veia, enfim, esse direcionamento. E para a gente começar, vamos começar justamente com o presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes. Ele participou justamente nessa segunda-feira e o Agropapo esteve lá conferindo num evento aí da Rede Agro em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. E nessa primeira parte da entrevista, o Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa, ele fala aí da agricultura que vai vingar a partir de agora, para o futuro, enfim, o que já está acontecendo. Para se manter competitivo, o agricultor, o produtor rural, ele tem que desenvolver uma agricultura que seja resiliente e uma agricultura que tenha como objetivo ser uma agricultura justamente funcional, que tenha aí um leque de desenvolvimento de derivados, de outros produtos que possam possam ser oriundos de bases agrícolas. E nesse contexto de uma agricultura mais resiliente, de uma agricultura funcional, multifuncional, justamente a integração de atividades, o consórcio de atividades que vai dar o tom dessa questão. Vamos conferir essa primeira parte da entrevista do presidente da Embrapa aqui para o Agropapo com exclusividade, o Dr. Maurício Lopes. Bom, uma agricultura mais resiliente será necessariamente uma agricultura mais multifuncional. Resiliência é um conceito, que diz que quando um sistema sofre um impacto, ele guarda energia para se recuperar desse impacto com rapidez. Então, se você tem um sistema mais diversificado, você tem mais capacidade de lidar com as situações difíceis, sejam de preço, seja de clima. Então, a tendência da agricultura no futuro é dela ser mais multifuncional, de ela ser mais diversificada. É por isso que os sistemas integrados, quando você integra lavoura com pecuária, floresta, isso traz certa resiliência para o sistema, porque você está se dedicando a várias atividades que ao longo do tempo te dão uma maior possibilidade de ter rentabilidade, de ter produtividade e qualidade de forma mais permanente. Bom, nós conferimos aí a primeira parte da entrevista aí com o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Lopes. Estamos ao vivo aqui na AltV nesta terça-feira, 22 de março de 2016. Se você, porventura, está acompanhando aí o vídeo do Agropapo posterior a essa data, enfim, pelo nosso canal no YouTube, o canal da AltV e também o canal do Agropapo, saiba que hoje é terça-feira, 22 de março de 2016. Estamos aqui numa edição especial do Agropapo tratando de mudanças no agronegócio, no jeito de se fazer e pensar em agricultura, no jeito de se pensar e fazer agronegócio, tanto em termos técnicos quanto também em termos de gestão, de finanças e de negócios aí para o futuro. Bom, nessa segunda parte da entrevista, o Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa, com exclusividade para o Agropapo, ele fala justamente das mudanças climáticas
As mudanças climáticas, elas vão, segundo ele, estudos que a Embrapa já vem desenvolvendo, vão promover aí mudanças aí na geografia da produção agrícola nos trópicos e especialmente, obviamente, no Brasil. Vamos escutar aí na segunda parte da entrevista quais podem ser as implicações para o produtor rural dentro desse cenário de mudanças climáticas e alertas aí em termos de possíveis recomendações aí para o produtor rural estar seguindo para poder adequar aí a sua atividade às mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Vamos conferir. Nós temos que dar muita atenção a esse processo de mudança de clima, porque ele tem o potencial de afetar a agricultura que se faz na região tropical do globo. É nesse cinturão tropical do globo que estão as condições mais desafiadoras para a agricultura. E com a elevação da temperatura, essas condições ficam mais desafiadoras ainda, não é? Os países de clima frio, de clima temperado, podem até se beneficiar das mudanças de clima. Nós não, nós vamos ter mais desafios a superar. E a Embrapa e outras instituições vêm fazendo estudos para tentarmos antever ou antecipar, caso a temperatura suba em 1 grau e meio ao longo de um determinado período de tempo, o que vai acontecer com a adaptação das culturas, né? Ela vai mudar? Nós vamos ter que mudar o local onde se cultiva, por exemplo, fruteiras ou cana, ou soja, ou milho. Então a pesquisa ainda está fazendo esses estudos, né, para a gente gerar um conjunto de dados e informações que permitam os nossos produtores, né, se ajustarem a uma realidade de mudança climática. Muito bem. Na terceira parte da entrevista com o presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes, ele conta justamente a tendência aí de maior sofisticação aí do consumo de alimentos e como que isso justamente vai direcionar a produção agrícola daqui para frente, o agronegócio daqui para frente, justamente em direção a uma tríade que ele conceituou, que é justamente a agricultura e o agronegócio em direção à alimentação, nutrição e saúde. Essas coisas estarão cada vez mais interligadas, de acordo com o presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes. Vamos conferir essa terceira parte da entrevista com ele, exclusiva aqui no Agropapo. Bom, nós temos que nos preocupar que a sociedade está cada vez mais educada, a classe média no mundo tem crescido. Isso significa o quê? Um consumidor que tem mais acesso a conhecimento, mais acesso à informação, quer influenciar mais as decisões do mercado, dos governos. Tudo isso vai gerar uma sofisticação na demanda por alimentos, né? No futuro, os alimentos vão ter que ter qualidade assegurada, né? Vão ter que ser inócuos, não poderão causar nenhum problema, né, para a saúde das pessoas. E há uma tendência também de se ligar cada vez mais o conceito de alimento, nutrição e saúde. Alimentos que promovem o bem-estar, a saúde das pessoas, alimentos com maior densidade nutricional, novas funcionalidades, né? Então a gente pode esperar no futuro uma demanda, né, por alimentos cada vez mais sofisticados, cada vez mais elaborados, né? A sociedade estará preocupada, por exemplo, em consumir um bife cuja produção não gerou uma emissão de gases de efeito estufa, né? Uma carne carbono neutro, né? O Brasil tem toda a condição de produzir esses alimentos mais sofisticados, de certificá-los, né, garantindo assim a nossa liderança nesses mercados que vão ser cada vez mais desafiadores no futuro. E aí podemos acompanhar a terceira parte, a parte final aí da entrevista com o Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa, que falou com exclusividade aí para o Agropapo justamente aí sobre as tendências da agricultura e do mercado aí de consumo de alimentos daqui para frente. Bom, nessa edição especial aqui do Agropapo teremos muito mais entrevistas. Após o intervalo, você está conferindo o Talk Show do Agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Se você não deixe também de curtir a nossa página no Facebook, a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo, e também você pode rever este e outros programas no YouTube. Basta acessar o canal oficial lá da AltV e também o canal do Agropapo, digitando Agropapo lá na busca do YouTube. Bom, vamos ao primeiro intervalo de hoje dessa edição especial do Agropapo, tratando aí de mudanças no agronegócio, na agricultura, o jeito de pensar e fazer agricultura, o jeito de pensar e fazer agronegócio, tanto em termos de melhorar a produtividade do campo, quanto também de melhorar e ativar cada vez mais a competitividade no negócio rural. Vamos ao primeiro intervalo e voltamos já já. Em
Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje a Virginia Amicina no meu sistema de produção ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Bom, e voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Aqui na UTV, a TV da internet, você está acompanhando aí o programa que traz justamente as novidades em torno do agronegócio aí, dentro de uma perspectiva de mostrar para o setor quais são as tendências de consumo, tanto da produção de alimentos, de energia e tudo mais, e também concomitantemente fazer a mão contrária. Mostrar para as cidades, para o universo urbano, quais são as especificidades do agronegócio. Bom, e dentro dessa perspectiva, dentro dessa linha editorial, o agronegócio acompanhou aí no final da semana passada a apresentação aí dos resultados do Rally da Safra, a tradicional expedição, principal expedição aí que percorre aí as principais regiões agrícolas de grãos aí do país. E de acordo aí com os dados apresentados pelo Rally, o Brasil, apesar, enfim, a despeito das adversidades climáticas, que foram muitos nesse ciclo, nessa temporada, o Brasil mais uma vez deve ter aí um recorde aí na produção de grãos, tendo a soja como destaque. A oleaginosa, segundo os dados do Rally, deve alcançar, atingir uma colheita de 101,7 milhões de toneladas. Segundo o coordenador aí do Rally, o André Pessoa, que é diretor também da Agroconsult, consultoria e referência no agronegócio, esse número aí é alvissareiro e aponta aí que muito em breve o Brasil ele deve superar os Estados Unidos aí, se tornando o maior produtor de soja aí mundial. Vamos conferir aí o que o André Pessoa, diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Safra, diz sobre isso. Dá para cravar porque depende do clima, mas dá para ter uma expectativa de que em 2017 ou 2018 isso deve acontecer, porque nós já estamos com safras muito parecidas. Os Estados Unidos colheu 107 milhões de toneladas no ano passado, nós colhemos agora próximo de 102 milhões de toneladas, nós devemos ampliar um pouquinho a nossa área plantada nos próximos anos e eles não. Então a tendência é de que a gente muito em breve ultrapasse os americanos na produção. Nós já ultrapassamos na exportação. Vamos exportar 57 milhões de toneladas esse ano e eles vão exportar apenas 49 milhões de toneladas. Também nem tudo são flores, né? Para o próximo ciclo aí, que vai ser 2016, 2017, segundo o André, nós teremos aí um ambiente creditício aí de recursos para o produtor rural mais desafiador, mais crítico, tendo aí um aumento da taxa de juros aí do Plano Safra sendo iminente, esse aumento, e também aí uma perspectiva de talvez aí um volume de recursos mais tímido. Vamos conferir aí com o André Pessoa, diretor da Agroconsult, coordenador do Rally da Safra, fala sobre a questão de crédito rural. A nossa expectativa é de que o governo fará um esforço muito grande de tentar manter ou ampliar o nível de recursos, né? Mas a gente já tem uma sinalização muito clara de que a taxa de juros vai ser maior, né? Não tem como ela não acompanhar a subida da taxa de juros no mercado, então esse esforço de um custo de capital mais alto, os produtores vão ter que fazer esse ano. De uma forma geral, a gente considera que o crédito ainda vai ser curto e complicado, né? Já foi assim em 2015
Em 2016 não vai ser diferente. Há um pouquinho melhor o quadro do primeiro semestre com uma disponibilização de recursos de pré-custeio, então isso ajuda em certa medida, mas a maior parte dos agentes econômicos já estavam preparados para um desafio maior esse ano em relação à questão de crédito. Por isso, esse não será o grande limitador, né, de uma expansão da próxima safra. Nós vamos ter um crescimento ainda positivo, mas muito pequeno na próxima safra. Mas o crédito mais escasso já é uma expectativa que os produtores vêm trabalhando desde 2015 e ela vai continuar em 2016. Muito bem, você está acompanhando a edição especial do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, tratando justamente aí de mudança do agronegócio, no jeito de se pensar e fazer agricultura, no jeito de se pensar e fazer agronegócio, aí, tanto em termos técnicos da produção em si no campo, quanto também em termos de competitividade da atividade rural. Bom, nós tivemos aí já entrevistas com o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Lopes, também o diretor da Agroconsult e coordenador aí do Rally da Safra, André Pessoa, e também durante a apresentação dos resultados do Rally da Safra, nós conversamos com o Everton Zin, que é executivo aí da Bayer, e ele conta a tendência que está tendo aí justamente das grandes multinacionais, das gigantes de insumos que estão dando atenção aí ao avanço e às oportunidades que estão ocorrendo justamente aí no segmento de controle biológico de pragas. Vamos conferir. Bom, Ronaldo, obrigado pela oportunidade de estar falando. Sim, a proteção biológica, na verdade, acho que é uma nova onda que está entrando, e essa onda ela vai ser por um bom tempo e vai ser uma onda duradoura. Ela traz novas alternativas para nós fazer manejo de pragas e doenças, falando do caso da cultura da soja, mas ela pode se estender para milho, para algodão, para feijão, para qualquer cultura. Nós estamos entrando nesse momento na cultura da soja, então nós estamos entrando com um produto chamado Serenade, e o grande objetivo do manejo biológico é nós fazer o uso correto dos produtos que nós temos hoje. O controle biológico ele vai ajudar a prolongar a vida útil dos produtos de hoje, vai fazer com que nós tenhamos uma maior eficiência dos produtos de hoje e nós possamos conviver com as pragas que tem. Zerar as pragas ou eliminar as pragas, eu acho que é uma ambição muito grande, mas hoje o grande segredo daqui para frente é como nós convivemos com essas pragas e doenças numa baixa pressão, sem causar impacto para as doenças, para a cultura principal, no caso soja. Então nós temos sim interessados nesse mercado, nessa nova prática. Os biológicos eles precisam ser associados a outras boas práticas, eles não são uma solução única, né? Eles precisam ser adequados à rotação de culturas, a boas práticas, a uso de produtos que nós utilizamos até hoje, mas eles vêm agregar no controle. Hoje o biológico vai ser uma parte complementar ao controle feito até hoje, principalmente de pragas e doenças. E esse é um mercado diferente, que exige novas especialidades, novos recursos do produtor, porque eu preciso cuidar desse organismo que é um biológico de maneira diferente do que eu tenho um produto químico. Então é um espaço novo, mas é uma oportunidade para o produtor de melhorar o manejo de pragas e doenças que ele vem sendo feito até agora. Muito bem, na segunda parte da entrevista, o executivo da Bayer, Everton Zin, ele fala o que ao lado da agricultura faz a diferença aí na agricultura de hoje, enfim, no agronegócio de hoje. Vamos conferir. Um dos grandes fatores é você pegar tudo isso e botar em prática, né? E tudo isso passa por acreditar e ter paixão por aquilo que faz. As condições elas são muito iguais para todo mundo. Tem umas questões técnicas ainda, principalmente de correção de solo, tem umas questões ainda de plantabilidade, questões de qualidade de semente, mas isso é um insumo que todo mundo pode buscar, ou todo mundo tem a oportunidade de ter. Mas transformar isso na sua propriedade, naquele talhão, de uma forma única, exclusiva, com paixão, no momento certo, fazendo a plantabilidade correta, buscando os parceiros ideais com o conhecimento adequado para aquela região, para aquela talhão, vai fazer a grande diferença. Não tenho dúvida que o maior insumo hoje passa por conhecimento.
Basta você juntar todos esses espaços que nós temos de solo, produtos, né? Mas passa a colocar tudo isso para a sua região, o seu talhão, e transformar isso com paixão, com cuidado, fazer na hora certa, buscar as informações, aplicar na hora certa, acreditar na pesquisa, acreditar nos fornecedores que tem uma recomendação de dose para ser aplicada, mas passa muito mais por conhecer sua propriedade e por paixão. Não tenho dúvida que o insumo maior hoje é a busca da capacitação, do conhecimento e da paixão por aquilo que faz. Bom, nesse segundo bloco aí desta edição de hoje do Agropapo, nós conferimos aí entrevistas aí com o André Pessoa, da Agroconsult, coordenador do Rally da Safra, que falou aí sobre os resultados, enfim, do Rally da Safra dessa temporada aí, da temporada 2015, temporada corrente 2015-2016, e também aí com o Everton Zin, da Bayer, que contou aí justamente a tendência aí das gigantes de insumos aí estarem de olho aí também no mercado aí do controle biológico de pragas, e também aí apontou aí o que na visão dele justamente faz a diferença no campo hoje. Justamente essa questão aí do que faz diferença na agricultura de hoje é o que nós vamos conferir no terceiro bloco, com mais entrevistas aí no Agropapo de hoje, especial sobre mudança na agricultura, mudança no agronegócio, mudança no jeito de se pensar em fazer agricultura, de se pensar em fazer agronegócio. Lembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Você pode acompanhar tanto pelo canal da UTV, quanto também pelo canal oficial do Agropapo, onde todas as edições aí estão agrupadas. Não deixe de curtir também a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, vamos a mais um intervalo desta edição especial do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. E continuamos com esta edição aí especial do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Edição especial aí sobre mudança, sobre tendências aí na agricultura, no agronegócio. Justamente no sentido aí de mais produtividade no campo e concomitantemente de melhorar a competitividade da atividade rural, do agronegócio em si. Então o programa de hoje ele tem duas vertentes, dois objetivos, aliás, como todo o Agropapo, justamente contar para o produtor rural, para o tomador de decisão do agronegócio, as agroindústrias, enfim, e tudo mais, quais são as tendências aí que circundam o setor, tanto em termos de consumo de alimentos, de energia, e também contar para o universo urbano. Afinal de contas, o agronegócio também é cada vez mais urbano, porque o consumo está nas metrópoles, isso aí em nível mundial. Também contar para as cidades quais são as especificidades do setor.
Esses são os dois objetivos centrais aí do Agropapo. Bom, nessa edição especial aí que tratamos de mudança, de mais produtividade no campo e também de como melhorar a competitividade do negócio rural, nós vamos aí acompanhar agora a entrevista com o engenheiro agrônomo e pesquisador aí Dirceu Gassen. Dirceu Gassen é um dos notáveis do Conselho Científico Conselho para a Agricultura Sustentável, Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, e o Gassen aí nessa primeira parte da entrevista, ele vai direto ao ponto, ele conta qual é a diferença, enfim, o que diferencia aí lavouras de alto rendimento de uma lavoura de baixo rendimento. Vamos conferir aí na entrevista com o pesquisador e engenheiro agrônomo Dirceu Gassen. A diferença entre lavouras que produzem 40% a 50% acima da média e as lavouras que produzem abaixo da média não é genética, cultivar, não é clima nem solo. A diferença está em pessoas com conhecimento, com habilidade e com atitude de fazer bem feito. Nós podemos afirmar com toda certeza que o ingrediente ativo de maior importância, que aumenta a produção e a rentabilidade, geração de renda, é conhecimento aplicado por hectare. E a pergunta é, quantas gramas e qual é a frequência de aplicação do ingrediente ativo conhecimento por hectare por ano? Quantas vezes nós discutimos, medimos, quantificamos e analisamos o que temos na lavoura para interpretar o que é necessário ser feito melhor o ano que vem? Em geral, nós temos as respostas na nossa própria propriedade. Basta examinar as áreas de alto rendimento. Ali nós temos as respostas para aumentar a média. Então a gente pode afirmar com certeza, a agricultura é um negócio de pessoas, pessoas com conhecimento, pessoas que fazem com capricho, na hora certa, bem feito, com assistência técnica e com paixão. E a diferença de uma lavoura de alto rendimento e baixo rendimento é aplicar o conhecimento disponível na hora certa para obter aumento de produção e rentabilidade. Bom, na segunda parte da entrevista, o pesquisador e engenheiro agrônomo Dirceu Gassen, do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, ele faz um alerta. Ele diz aí que a cada vez mais frequente aí a antecipação da semeadura da soja, por exemplo, traz sérios riscos aí para o agricultor e para todo o negócio aí da soja em si. O Dirceu Gassen, ele vai assim, direto ao ponto, e ele crava de uma maneira muito concreta e muito direta. Ele diz que está faltando engenharia agronômica no campo. Vamos conferir. Eu diria, nós aprendemos e evoluímos com soja semeado em novembro, com um ciclo de 140 a 150 dias. Com a ocorrência de ferrugem, a necessidade de melhorar a eficiência do controle, de diminuir o ciclo, aprendemos que sojas precoces podem produzir muito bem. Com isso, descobrimos a safrinha, a segunda safra. Como consequência, começamos a antecipar a semeadura também. Não plantamos mais na melhor época, que era novembro. Antecipamos para outubro. Na região tropical do Brasil, vamos citar aí norte do Paraná, Cerrado, Centro-Oeste, nós temos a distribuição regular de chuva novembro, dezembro até março. Antecipando a semeadura, um mês, nós entramos no período de instabilidade de chuva, outubro. Conclusão, nós estamos errando ou aumentando o risco na época da semeadura. E também, como consequência, semeando mais cedo, material de ciclo mais curto, mais precoce, nós estamos trazendo a época de colheita, que era março, abril, para fevereiro, época de maior intensidade mensal de chuva. Então nós temos justamente a situação. Além de nós plantarmos material mais curto, que exige mais eficiência, não pode ter erro, porque o ciclo é curto, nós estamos antecipando a semeadura, trazendo a época no período de maior risco de seca e estamos colhendo no período de máxima chuva. Então, colocando a cultura dentro de dois momentos de crise. Podemos afirmar que, além disso, temos um problema de qualidade de semeadura e nós temos um problema de dificuldade de entender a lógica da planta, a unidade de produção, o índice de área foliar e a proteção. A soma desses detalhes que vai aumentar a produção e garantir a proteção para altos rendimentos. Muito bem, com essa entrevista aí com o pesquisador e engenheiro agrônomo aí Dirceu Gassen, um dos notáveis aí do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, nós encerramos essa edição especial aí do Agropapo, o seu talk show do agronegócio,
que tratou aí justamente de mudança, de apontar aí tendências e perspectivas para a agricultura, para a pecuária, para o agronegócio em si aí, do que vem acontecendo, do que vai acontecer aí para melhorar a produtividade no campo e também a competitividade aí do negócio rural. Nós tivemos aí entrevistas aí de peso com o presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes, com o diretor da Agroconsult, também coordenador do Rally da Safra, o André Pessoa, com o executivo da Bayer, o Everton Zin, que falou aí sobre a atenção aí das gigantes de insumo em relação aí ao segmento aí que avança as oportunidades do ramo aí do controle biológico de pragas. E agora, por fim, aí, o pesquisador e engenheiro agrônomo Dirceu Gassen, que fala justamente aí, dá bons recados aí para o produtor rural, como ele pode diferenciar aí lavouras de alto e baixo rendimento e justamente aplicar esse conhecimento aí na sua produção. Bom, o Agropapo aí, relembrando que é todas as terças e quintas, às 11 da manhã, aqui na Altivia TV da internet, e que o Agropapo tem justamente esse objetivo, contar para as cidades quais são as especificidades do campo e concomitantemente trazer para o campo quais são as tendências aí de consumo daqui para frente, que justamente aí vão direcionar a produção agrícola, vão direcionar o agronegócio. Como disse muito bem aí o presidente da Embrapa, o agronegócio vai caminhar cada vez mais aí dentro de uma tríade aí de alimentação, nutrição e saúde. Então o setor tem que estar atento aí a essas mudanças que são cada vez mais frequentes e cada vez mais rápidas. Bom, o Agropapo de hoje está terminando. O Agropapo que tem direção, apresentação e produção de Ronaldo Luiz, tem o apoio, patrocínio da Fibro Saúde Animal e também da Andef, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Bom, e assim encerramos esta edição do Agropapo e voltamos no próximo programa. Um abraço, tchau, tchau!